O presente trabalho foi elaborado por Cátia Barbosa de Queiroga, Maria Angélica de Oliveira, Rosária Aparecida da Silva e Tamires Yolanda de Figueiredo. Somos alunos do curso de Pedagogia do Polo de Divinolândia de Minas e esse trabalho é referente à disciplina Ensino e Aprendizagem de História 2. Iremos abordar alguns pontos relevantes acerca da cultura indígena. Introdução. O presente trabalho tem por finalidade apresentar a história e a cultura dos índios com o intuito de contribuir para o ensino da temática indígena nas escolas, fortalecendo, reconhecendo e valorizando os mesmos e suas contribuições à formação do povo brasileiro. O público-alvo a ser atingido será o 5º ano do ensino fundamental. É de extrema importância que essa temática seja trabalhada com os alunos, principalmente nos primeiros anos do ensino-aprendizagem, uma vez que quanto mais cedo for introduzido esses conhecimentos, mais as crianças irão ter consciência sobre a importância do povo indígena para a formação do nosso povo que compõe a população brasileira nos dias de hoje. Objetivos: discutir a importância do estudo da cultura indígena no Brasil, a fim de compreender as relações de tempo, espaço e sua influência na identidade social do povo brasileiro. Oferecer ao aluno a oportunidade de reconhecer as matrizes culturais referentes a seu país, bem como compreender a história indígena, inclusive os aspectos positivos dessa população em relação à cultura brasileira. Desenvolver propostas que estimule a criança a conhecer a história e a cultura dos povos indígenas brasileiros, propiciando a interação dos mesmos através de trabalhos artesanais, comidas, brincadeiras e contações de lendas. Justificativa. Segundo dados do IBGE de 2010, a população indígena brasileira é de 896,6 mil pessoas, sendo 305 etnias e 274 línguas identificadas. Portanto, o estudo sobre a cultura indígena é um atributo que permite observar os vários povos e grupos étnicos diferentes, assim como as tradições pertencentes a cada um deles, e as influências da cultura brasileira que passa por diferentes dimensões, bem como os nomes próprios, ervas medicinais, alimentos comuns como tapioca, mandioca, guaraná, batata, feijão, amendoim, entre outros. No artesanato, a intervenção indígena se destaca ainda mais através das bolsas trançadas, os chapéus de palha e cestos, dentre outros utensílios. A cultura indígena é uma maneira resumida de compreender o que foi vivido, pensado e produzido pelos povos indígenas. Portanto, aprofundar no assunto é distinguir as diferentes línguas, comportamento e costumes. Exemplo disso são nomes de animais, de plantas, objetos e inclusive cidades que foram criados pelo povo indígena. E somente através do estudo e pesquisa sobre esses povos é que tomamos conhecimento, sobre a origem desses nomes, dessas palavras. E vemos a importância do povo indígena na formação da sociedade, do nosso país em geral. Conteúdo. As comunidades negras e indígenas vêm traçando lutas em busca de promover a diversidade social, cultural e histórica típica do país.
Observa-se diversas campanhas, leis e projetos para que aconteça um reconhecimento dessas pessoas como sujeitos históricos, que carregam na bagagem uma importante parcela na construção econômica, social e cultural do nosso país. A Lei de número 11.645 de 2008 foi uma grande conquista para que os indígenas e negros fossem reconhecidos com suas histórias e culturas nos currículos escolares. É o que se refere ao parágrafo 1º do artigo 26 da lei. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Brasil, 2008. Plano de aula desenvolvido com os alunos. Para uma melhor compreensão sobre o tema proposto, foi realizada atividades mediante materiais como fotos, música, filmes, poemas, atividades impressas, roda de conversa, troca de informações e conhecimento, onde será usado como suporte no desenvolvimento das aulas. Segundo os contextos históricos, as tribos indígenas que viviam no Brasil em 1500 utilizavam-se da caça, pesca e plantio para sua sobrevivência. A agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam a técnica da coivara, derrubada de mata e queimada para limpar o solo para o plantio, onde era plantado batatas, abóbora, feijão, amendoim e mandioca. Era extraído da natureza apenas o necessário para a confecção de utensílios usados por eles, como canoa, as palhas para a fabricação de cestos, esteiras, entre outros. Nos dias atuais, há povos indígenas espalhados por boa parte do Brasil, pertencentes a áreas chamadas de terra indígenas, mas também tem aqueles que vivem em capitais brasileiras, não deixando de ser um índio por estar fora das fronteiras definidas para suas terras, seguindo seus costumes e rituais. Desta constatação histórica, importa destacar que, quando falamos de diversidade cultural indígena, estamos falando de diversidade de civilizações autônomas e de culturas, de sistemas políticos, jurídicos, econômicos e, enfim, de organizações sociais, econômicas e políticas construídas ao longo de milhares de anos, do mesmo modo que outras civilizações dos demais continentes europeu, asiático, africano e Oceania. Não se trata, portanto, de civilizações ou culturas superiores ou inferiores, mas de civilizações e culturas equivalentes, mas diferentes. Banilwa, 2006, página 49.